e versículo de número 1 a seguir. Agora está perfeito. Glória a Jesus. Diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos já começavam a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. E o Senhor chamou a Samuel e disse: Eis-me aqui. E correu ele e disse: Eis aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que ele disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que, se chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes Samuel. Samuel disse: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe dirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade na casa de Eli com o sacrifício, nem com a oferta de manjares. Glória a Jesus. Amém? Podemos tomar os seus assentos, por favor. Glória a Jesus. Eu quero salientar aqui versículo de número 8, que diz assim: E o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Glória seja dado ao Senhor nosso Deus. Amém? Bendito seja Deus. Nós conhecemos, irmãos, que Deus, Ele teve alguns períodos na sua igreja onde ela fora governada por juízes, por Deus através de juízes. E Deus, então, Ele levanta Eli como sacerdote,
E Eli tem filhos que também herdam o sacerdócio. E diz a palavra do Senhor, então, glória a Jesus. Glória a Jesus. Então Deus levantou Eli, e os irmãos sabem que sempre Deus ele usava da linhagem, para suceder o ministério. E até hoje ainda continua assim, pelo menos no Brasil, a gente vê que na maioria das congregações sempre o filho sucede o pai. E isso vem desde o governo antigo de Deus. E nós observamos que Eli teve os seus filhos, Ofni e Finéias, que eram aqueles que sucediam, que seriam para suceder Eli, até porque todo Israel aguardaria aqueles filhos de Eli serem um exemplo para o seu povo. Mas a palavra de Deus, ela diz que então eles não respeitavam as ordens sacerdotais, eles não respeitavam as leis, eles tiravam do sacrifício antes do tempo, eles pediam carnes cruas para os fiéis que iam sacrificar. E diz a palavra que se isso não bastasse, ainda eles tiveram a coragem de deitarem com as mulheres que iam ao templo para servir a Deus. E diz a Bíblia que Deus, ele fala com Eli, ele repreende Eli, o sacerdote, que estava sendo sumo sacerdote. Mas Eli, por sua vez, ele fica com medo de punir, até porque Eli estava ficando velho. Se ele punisse seus filhos, quem faria o serviço sacerdotal? Apesar que isso não é um justificativo, mas eu estou aqui indo sobre a base do texto. A Bíblia diz que Eli já estava velho, ele já não tinha mais uma condição física de exercer e dar conta do sacerdócio. Então seus filhos que haviam herdado o direito deveriam ser aqueles que davam procedimento à obra de Deus, que ensinariam o povo a sacrificar, que recebiam o sacrifício e ali intercedia pelo povo para quê? Para Deus perdoar os seus pecados. Mas a palavra diz que esses homens, eles não temeram ao Senhor, eles nem conheceram a Deus. Eles cometiam coisas horrendas, horríveis. E isso começou a percorrer aos ouvidos dos israelitas, da comunidade. E chegou até o sacerdote Eli, e ele chama os seus filhos e diz: olha, o que eu ouço de vocês não é bom. Todo mundo está reclamando que vocês estão cometendo pecados gravíssimos. Aleluia. E diz a Bíblia que eles não ouviram o seu pai, porque Deus os queria matar. E eu fico observando que a Bíblia diz que todo pecado ele pode ser perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, disse Jesus. Mas chegou um momento, pastor Adair, que Deus não mais aceitava aqueles homens. E o Senhor projetou destruir a sua casa, a semente de Eli, para não deixar herdeiros para o sacerdócio. Enquanto tudo isso estava acontecendo, Deus foi trabalhando na vida de Ana, para que Ana viesse a pedir um filho para dar a Deus na sua obra. E Deus serra madre, e chega um momento que Ana está tão desesperada que ela pega o filho para que, ainda que fosse para algo, ou seja, mas ela queria, mesmo que não ficasse com ela, mas ela queria aquele filho.
Então ela faz um voto dizendo que daria aquele filho para a obra de Deus, para ser um nazireu, um consagrado que não bebia, não tocava em bebida forte, nem em coisa morta. E diz a Bíblia então que o Senhor Deus, Ele abre a madre, Ana tem Samuel e ela cumpre o seu voto. Quando ela desmama a criança, ela traz a criança até o sacerdote Eli. Você já imaginou? Um filho de 4, 5 anos de idade sair da proteção da mãe para viver com um estranho? Você já imaginou você deixar seu filho com um estranho? Era sacerdote, mas os filhos de Eli não eram de boa índole. Eles não tinham nenhum prazer em cuidar daquela criança como pai ou como mãe. Eles estavam pouco preocupados com o futuro daquela criança, embora ele fosse um escolhido de Deus que foi gerado através de um voto de Ana. E nós observamos que o tempo ele foi passando e a criança começou a crescer, se tornou uma adolescente e já começou a entender as coisas sagradas. Aleluia. E aquele menino começou a servir a Deus, servir o sacerdote e servir a Deus. E diz a Bíblia que o Senhor ainda não havia manifestado a ele a palavra, mas ele era agradável aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. E Samuel crescia na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. E chegou um tempo em que Deus olhou para tudo o que estava acontecendo e disse: eu preciso falar com Samuel, eu preciso levantar esse menino, esse jovem, para que ele venha aprender a ouvir a minha voz e transmitir aquilo que eu falo. Aleluia. Aí Samuel estava deitado, como fizemos leitura, e diz a palavra que Deus se aproximou dele e chamou Samuel. E Samuel, como um jovem obediente, pastor, ele se levantou, pensou que era um sacerdote, correu e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Aleluia. Irmãos, bom é nós darmos ouvido o chamado. Glória ao teu nome. E diz a Bíblia que o sacerdote disse: não, eu não te chamei, volta e deita-te novamente. Mas Deus é insistente. Deus não desiste dos seus planos sobre a nossa vida. Deus não desiste do seu projeto sobre a sua igreja e sobre a sua casa. Aleluia. E o Senhor volta novamente e chama Samuel. E Samuel vai até o sacerdote diz: não te chamei, vai deitar. Aí o Senhor vai lá pela terceira vez. Lembra de Pedro? Jesus disse: Pedro, se tu me amas. Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: então vai e apacenta os meus cordeirinhos. E Jesus pergunta novamente, e Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: então vai e apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Aí Jesus pergunta pela terceira vez, diz: Pedro, tu me amas mais do que todos estes? Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Pedro começa a ficar triste, porque ele sabia que ele havia negado Cristo por 3 vezes. Mas Jesus conhecia o coração de Pedro. Ainda que você falhou por algum momento, mas Jesus conhece o teu coração. Se houver reconhecimento, arrependimento e volta para Deus novamente, o Senhor Deus perdoa, levanta da sua presença e coloca para apacentar o seu rebanho sobre a terra. E nós observamos que Deus ele volta pela terceira vez. E ele diz: Samuel. E Samuel se levanta e vai ao sacerdote. Glória a Deus. Aleluia. E ele diz: eis-me aqui, Senhor. Aleluia.
porque tu me chamaste. Oh, aleluia, Jesus. Aí o sacerdote entendeu e disse: olha, isso não é normal, eu não te chamei. Quem está te chamando não sou eu. O seu tempo está chegando, é Deus que está te chamando. Aleluia. Glória a Deus, Espírito Santo. E diz a palavra que ele orienta aquele jovem, ele diz: vai lá e deita novamente, fique pronto. Porque se a voz voltar novamente, você diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia. E bom, irmãos, é ouvir, é dar ouvir na voz de Deus. Aleluia. No mundo há muitas vozes. Nas plataformas tem muitas vozes por aí. Muitas vozes estão pregando contra a palavra, a favor do pecado, a favor da sua religião, a favor do seu ego, do seu próprio ego. Muitas vozes estão, aleluia, estão espalhadas sobre a terra, aleluia, para induzir, para confundir, para tentar, aleluia, tirar a igreja do caminho, do foco da palavra. Muitos questionamentos há por aí fora, aleluia, e muitos deles são até mesmo cristãos, pessoas que são crentes, são cristãos, que se afastaram de Deus, perderam o rumo da vida, perderam o caminho, não sabem mais para onde ir, não tem orientação, não tem mais informação de Deus, perderam o contato com Deus, não sabem mais o que fazer, e aí começa a pegar alguma coisa e falar por aí para confundir mais gente. É muitas vozes rolando por aí, mas bom é ouvir a voz de Deus. Aleluia. E o Senhor voltou. E Samuel disse: eis-me aqui, Senhor. Fala, porque o teu servo ouve. Aleluia. Ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E às vezes, irmãos, nós ouvimos a voz de Deus, o Senhor nos cobra, e aí nós esquecemos e começamos novamente a cometer e a praticar os mesmos erros. Aí Deus olha e diz: não, você é consagrado, você é consagrada, você é separada, é escolhida, é uma escolhida de Deus. Aleluia. Minha escolhida. Deus fala pra gente, aleluia, que a nossa vida ela é bem diferente da vida do povo aqui do mundo, das influências deste mundo. Como disse Pedro na sua pregação, diz: aleluia, para as pessoas afastar dessa geração perversa, se pregar dessa geração má e perversa, aleluia, que não conhece Deus, que não tem o Espírito Santo, que não tem a palavra. Alguns têm até conhecimento, estuda por aí, mas para quê? Para confundir as outras pessoas, aleluia. Mas bom é ouvir a voz de Deus sobre a terra. Aleluia. Bom é nós ouvir a sua voz. E os filhos de Eli não ouviram, não deram ouvido a voz de Deus. Eles fizeram conforme eles queriam fazer. Eles preferiram o pecado, eles preferiram o erro, eles preferiram o que? O bel prazer, o prazer da vida. Aleluia. Mas Deus olhou lá de cima e disse: eu preciso dar um jeito nessa família, porque eles não podem continuar governando a minha casa, eles não têm exemplo para governar. Aleluia. Aí Deus, aleluia, ele começa a fazer o que? Trabalhar na vida do jovem, começa a dar a Samuel a palavra, entendimento, sabedoria, visões ao profeta Samuel. E diz a palavra que as palavras do profeta, do jovem, desde a sua juventude, não caíram por terra, porque Deus confirmava a palavra que saía da boca daquele jovem. Aleluia. Glória a Deus. E aí Deus começa a falar para ele: olha, eu não vou mais aceitar expiação pela casa de Eli, oferta pelo pecado, como vocês fazem aí constantemente. Deus disse: eu não vou mais aceitar a oferta, porque se eu aceitar, amanhã eles cometem a mesma coisa novamente. Eles não têm caráter, eles não têm temor, eles não têm respeito, não têm consideração, aleluia, pelas coisas
que temos o conhecimento dessa cobrança, que Deus, aleluia, veio a estirar, aleluia, a dar um fim nessa casa, nessa família, para que eles não governassem. Levantou alguém que não era de família sacerdotal, não tinha nada a ver, não era filho de Eli, não era neto de Eli, não era nada, porque Deus levanta aquele que agrada o seu coração, aquele que tem propósito, que tem desejo, que tem temor a Ele, que tem prazer na sua palavra, aleluia, que não vive só de barulho e movimento, mas que vive na sua palavra, que obedece a sua palavra sobre essa terra. Aleluia. E Deus, Ele escolheu Samuel, e Samuel começou a crescer, e a cada dia Deus ia preparando aquele menino, porque o Senhor precisava levantar alguém para corrigir aqueles erros que estavam acontecendo no seu povo naquele período. Havia passado por um período de grande turbulência, no período dos juízes, onde, aleluia, aquele povo, uma hora estava com Deus, daqui a pouco eles voltavam novamente a cometer o erro, e aí Deus entregava as nações vizinhas, e precisava levantar outra pessoa para quê? Para tirar, para guerrear, e pregar para eles novamente, ensinar para eles a palavra, colocar eles novamente no caminho, na presença, aleluia, de Deus. E aí o Senhor coloca Eli, mas o que está acontecendo? O sacerdote, aleluia, ele perde a visão, ele deixa tudo para lá, não está nem aí com nada, com os seus filhos, deixa tudo acontecer. E aí o que Deus faz? Deus fala, eu preciso mudar alguma coisa no meu povo. Aí Deus levanta um menino que não era da descendência sacerdotal, para dar procedimento na sua obra sobre a terra. E aí esse menino, ele se torna um juiz justo. Os seus filhos não foram assim. É por isso que pediram um rei para Deus. Os filhos de Samuel também se desviaram. Diz a Bíblia que não julgar justamente, julgar por interesse. Aleluia. Então nós observamos aqui, aleluia, que Deus, ele levanta Samuel para quê? Para ser profeta, aleluia, e também para ser juiz e para ser sacerdote. Ou seja, ele coloca 3 funções apenas no homem. Aleluia. Podia ser quem? Podia ser uma função no filho de Eli, uma função na vida de outro, e Samuel apenas como um profeta. Mas o que aconteceu? Eles não valorizaram as coisas sagradas. Então Deus disse, que vocês não querem, então eu tiro tudo e dou para aquele que quer. Aleluia. E é exatamente assim que Deus faz. Ele diz que aquele que não tiver, lhe será tirado até o que tem. Mas aquele que tem, ele diz, lhe será dado e terá em abundância, oh glória. Assim fez Deus com aqueles que pegaram os talentos, Jesus, com aqueles que receberam talentos, oh glória. Aquele que não quis multiplicar, não quis granjear, não quis fazer nada, que relaxou, aleluia, negligenciou, aleluia. E o Senhor fez o que? O Senhor fez o que? Tirou o que ele tinha, está para aquele que tem. Para quê? Para que ele tenha mais. Você não vai ter nada, você vai para as terras exteriores, aleluia. Por quê? Porque não ouviu a minha voz. Aleluia, Deus. Que bom é ouvir a voz de Deus. Bom é nós darmos ouvido à voz de Deus. Porque enquanto nós dermos ouvido, nós vamos ter sucesso, fazer sucesso aqui na terra. Nós teremos o que o pastor pregou aqui, livramento, o cuidado de Deus. Como ele disse aqui, que Deus está no meio da sua cidade. Ele disse que Deus está lá no seu meio e ajudará desde o romper da manhã. Ou seja, Deus, ele nos ajuda em todo momento da nossa vida. Amanheceu o dia, começou a primeira aurora, Deus já está despertando eu e você para trabalhar e dizendo, vai porque eu vou com você, eu serei contigo, eu vou te guardar nessa caminhada, na ida e na volta, vou te livrar do homem mau, do acidente, do homem sanguinário, do assaltante. Aí Deus, ele começa a nos ajudar desde o romper da manhã, no momento que nós estamos fracos, aleluia, tristes, com algum motivo, alguma coisa acontecendo aqui na nossa vida. Aí Deus diz, não, vai que eu estou com você, eu estou no teu meio. Ela diz, vai caminho, porque eu sou contigo, eu ando com você. Aleluia. O salmista diz, Deus está no meio dela, da sua cidade, da sua igreja sobre a terra.
E Deus está tanto, irmãos, no nosso meio. E Jesus disse que onde nós nos reunimos, Ele faz presente no nosso meio. Aleluia. E todo aquele que tem prazer, que tem desejo, ele recebe de Deus. Aleluia. Todo aquele que tem prazer na sua palavra, no seu espírito, na sua obra, aleluia, ele recebe de Deus. Tem prazer nos dons espirituais. Aleluia, porque a igreja precisa a cada dia ser renovada, ser fortalecida. E quem vai nos renovar é o Espírito Santo. Aleluia, que nos renova a cada dia. Para quê? Para que nós possamos caminhar na sua presença, não desistir, não parar, não desanimar. Aleluia, para nós, aleluia, alcançar o nosso alvo, que é chegar na glória, chegar até Cristo, aleluia, nas alturas com Ele, e alcançar os objetivos aqui da terra também, aleluia. Então Jesus, Ele disse, não, eu ando no meio dos caçadores, ou seja, Ele está dizendo, eu passei no meio da minha igreja, sobre a terra, aleluia, bendito seja Deus. Então se Deus, aleluia, está presente no nosso meio, então Ele está pronto, aleluia, para conceder aquilo que nós pedimos a Ele. Como fez Ana, pedindo tanto filho, e Deus concedeu, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Mas bom é ouvir a voz de Deus. Ultimamente, não é o caso daqui, mas no geral, a igreja ela está vivendo em muitos momentos de movimento apenas. Não tem mais repressão, palavra, exortação, doutrina está ficando para trás, e estão vivendo de qualquer jeito, só no movimento, e a pregação de bênção para lá e para cá, e aquilo outro Deus vai fazer. Aleluia, claro que Deus vai fazer, mas para Deus fazer precisa estar na sua presença e fazer a sua vontade. Porque diz que as bênçãos vão seguir aqueles que obedecem a sua palavra. E todo aquele que toma um microfone, ou seja, uma responsabilidade para pregar para alguém, tem que ter responsabilidade naquilo que vai falar. Aleluia, por quê? Porque Deus não brinca de palavra. Deus, Ele é sério, aleluia, com a sua palavra na nossa vida. Aleluia. E é muita coisa, irmãos, que rola por aí, que nos preocupa muito. Porque muitas pessoas não querem mais se separar para Deus, só querem viver de movimento. E isso aí não sustenta a igreja. Quem sustenta a igreja é a palavra e o Espírito, mas a palavra que repreende, que nos exorta, para quê? Para nós parar de errar e nos corrigir. Porque se não tiver exortação, como é que nós vamos nos corrigir? Se só pregar bênção toda hora, como é que a igreja vai se corrigir? Glória